Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um Culturando, o programa que fala de cultura aqui em Macaé, artes, músicas, e a gente está apresentando uma edição especial hoje e eu vou conversar com a cara e a voz do Culturando. Antes de mostrar, ele tem um currículo um pouquinho extenso, gente. Eu fiquei até um pouco assustada na hora de começar a entrevistá-lo. Estudou no Instituto Unizam, trabalhou como coordenador na Rádio Carioca, locutor da Macaé FM, trabalhou na empresa Tupi também, extinta Manchete. A Manchete, na minha infância, eu só lembro daquelas revistas. Trabalhou na Globo também, né, Silvio Bandeirante? Trabalhei. Agora eu já revelei. Silvio Campos. Tudo bem? Tudo bom, Silvio? Tudo bem, trabalhei na Rádio Globo de São Paulo, Rádio Globo CBN. Meu Deus, vamos contar um pouquinho. Eu já estava conversando com você da minha curiosidade sobre a TV Manchete, extinta hoje. Como foi para você essa experiência de trabalhar na TV Manchete? Olha, foi uma experiência super legal, assim. Primeiro, obrigado. A gente que sempre entrevista, é estranho para a gente ser entrevistado, né? É muito curioso isso. Eu trabalhei na Manchete, eu conheci a Manchete muito tempo antes, né? Conheci a Manchete ali antes da entrada dos anos 90. Era uma empresa pujante, uma empresa muito forte, uma empresa que todo mundo que conhecia nutria o desejo de trabalhar. Enfim, era uma empresa que disputava audiência, né, na rádio, na TV, mas eu só fui efetivamente trabalhar na Rádio Manchete quando eu retornei de São Paulo no ano de 1995. Porque eu fui morar em São Paulo em 1990, retornei no final de 95, e no ano de 95 eu já estava ali, no finalzinho de 95 eu já estava trabalhando na Rádio Manchete. Foi uma experiência muito legal. Lamentável é que alguns anos depois ela veio à falência, né? O Grupo Bloch como um todo, né? Que englobava a TV, as rádios, as revistas, acabou falindo e, infelizmente... Era um glamour, né? A Manchete era um glamour. Era um glamour. Eu tenho colegas, né, amigos, ex-companheiros, que até hoje, passados aí esse tempo todo, 20 e tantos anos da falência, não conseguiram receber rigorosamente nada. Nem o salário do mês da decretação da falência eles receberam. Eu saí aproximadamente 2 anos antes de falir. 2 anos antes de falir. Mas a turma que ficou lá até o final não recebeu nada. Lamentável, né? E mais lamentável ainda você ver que a família remanescente, né, da família Bloch, eles continuam aí com seus negócios, né, com a sua vida muito confortável. Ficou para trás o prédio da TV, aquele icônico prédio da Rua do Rússio, ficou lá como garantia para pagar, não conseguem leiloar o prédio, é uma coisa interessante. Por causa do valor, de repente, né? Por causa do valor, e aí tem governo federal, porque tem muita dívida deixada para trás, e o governo federal reclama o prédio como compensação para as dívidas que ficaram para trás, mas tem a dívida dos funcionários também. Com certeza. Esse negócio ficou para lá. Eu tenho amigos, pelo menos 1, 2, 3 amigos que já faleceram, ex-colegas que faleceram e sem conseguir receber.
E as famílias não conseguiram receber até hoje. Não, possivelmente não vão receber. Né? Bem provável que não, né? E como começou a sua história com jornalismo, ô Silvio? Você tem uma voz bem, né, expressiva. É uma voz que engana bem, né? Olha, a minha história com a comunicação, não falo nem com jornalismo, assim, com a comunicação, e em particular com o rádio, começa na juventude. A gente... Uma casa de 8 filhos, né? Pai, mãe, 8 filhos, uma casa, ou seja, uma casa grande. E o rádio era uma companhia constante na casa, todo dia se ouvia muito rádio. O rádio era ligado às 6h pouca da manhã e era desligado depois da Ave Maria. E a gente ouvia muito rádio. O rádio era a principal fonte de informação. O que o Jornal Nacional mostrava lá às 8 da noite vinha só confirmar ou acrescentar algo a mais aquilo que o rádio, durante o dia, já havia informado, né? Através das emissoras que disputavam audiência. Eu falo de uma época em que Rádio Globo, Rádio Tupi, depois um pouquinho Rádio Manchete, Rádio Nacional, Rádio Capital, Rádio Bandeirantes, falando só da frequência AM, disputavam audiência ali cabeça a cabeça, com uma prevalência da Rádio Globo, claro, que tinha uma audiência maior, porque era uma rádio de excelência, profissionais extremamente gabaritados, enfim. Então a gente tinha essa coisa muito grande com o rádio. Eu, por minha vez, fui um menino que cresceu com uma voz muito alta. Não era necessariamente uma voz bonita, era uma voz alta, né, que me causava, às vezes, alguns transtornos. Na escola, principalmente, era bem problemática essa coisa da voz alta. Entrei pela adolescência ainda com essa voz alta, mas já me escutando um pouco mais. Quando a gente é criança, a gente não se escuta, né? Não, de jeito nenhum. Me escutando um pouco mais. E aí, na adolescência, um pouco mais tímido, mais introspectivo, foi a oportunidade que eu tive para ir aprendendo a modular um pouco o volume da minha voz. Bom, mas claro, também não foi a voz alta ou a voz encorpada que me levou a querer trabalhar em rádio. Havia uma coisa de uma paixão, que era uma paixão meio que familiar, porque meu pai tinha uma paixão muito grande pelo rádio. Lá na juventude dele cantou em programas de rádio. Tive uma tia, minha tia Meire, querida, também cantou em programas de rádio lá na juventude dela. Era fã da Dalva de Oliveira, da Ângela Maria, daquela turma toda. Então, meio que tem uma coisa ali, né, que fica ali. Criou uma memória afetiva. Uma memória afetiva e uma coisa que eu acho que já fica um pouco no DNA, eu acredito muito nisso. No DNA emocional ali daquela árvore. E aí, isso foi indo. Mesmo assim, eu fiz curso técnico, me formei em desenho, na área industrial, chegou a mecânica trabalhar industrial. Não cheguei a trabalhar, eu nunca trabalhei. Aí que tal, eu nunca trabalhei. O último desenho que eu fiz na vida foi na conclusão do curso. Eu nunca trabalhei. Porque quando eu terminei o curso, que era um curso integrado ao ensino médio, quando eu terminei o curso, eu na sequência já estava disposto a fazer o vestibular para jornalismo. Né? E aí fui fazer no que hoje é a Unisuan, na época chamava apenas SUAN, né? A Sociedade Unificada Augusto Mota, em Bom Sucesso, né? Perto da Praça das Nações. Eu tinha uma história muito engraçada. Eu tinha escrito uma carta para um apresentador de um programa de rádio à noite, na Rádio Globo, chamado Panorama Esportivo. E aí, nessa carta, eu perguntava a ele, né, como é que eu poderia fazer para ser repórter esportivo. É muito doido, né? Mandei uma carta. Você gostava de esporte? Mandei uma carta, gostava de esporte, apaixonado por esporte, por futebol, particularmente, louco, alucinado. Imagina você narrando um futebol. Eu narrava o futebol na pelada com os colegas na rua, na vizinhança. Eu ficava, enquanto eu não estava jogando, eu estava perturbando todo mundo, narrando e tal. Era uma zoeira. Isso desde novo. Aí, e um belo dia ele leu essa carta e falou o seguinte: o caminho para ser um repórter esportivo é fazer jornalismo, porque o repórter é uma função, é uma profissão regulamentada que exige um curso superior, que hoje não existe mais, né? O diploma foi abolido, não existe mais obrigatoriedade de diploma. Está se discutindo o retorno, mas não sacramentaram ainda não. É mesmo? Eu estive acompanhando.
Não É sacramentaram porque a ainda gente não. pode entrar no Cirp Web e com trabalhos que você tem realizado, tirar o Também, RGM. também, você tira o seu registro profissional, é verdade. Isso é verdade. Aí eu falei, tá aí, vou fazer. E quando eu terminei o ensino médio, terminei o curso técnico, aí eu fui fazer, fiz vestibular, entrei e comecei a fazer jornalismo. E aí comecei a estagiar. E por incrível que pareça, não é só porque eu queria trabalhar em rádio, mas de um modo geral, o rádio era, não sei como é hoje, mas o rádio era a possibilidade de estágio mais numerosa, mais abundante que havia. Principalmente numa capital, porque você tem muito mais emissoras de rádio do que número de jornais, por exemplo. As emissoras de TV são intransponíveis, né? Você precisa conhecer pessoas, não adianta dizer que não. E o rádio é uma frequência menor também, né? E você tinha mais emissoras. Você tem emissora grande que disputa audiência, mas você tem emissora pequena, né? Então, o rádio, historicamente, ele sempre propiciou mais espaço para se fazer estágio, sabe? Então, essa foi a porta. Eu fui estagiar na Rádio Continental, fazendo esporte, fazendo boletim esportivo, mas logo depois entrei na Rádio Copacabana, fazendo como redator e logo na sequência como repórter de um programa da rádio. Eu fazia entrevistas, ia para as emissoras de TV entrevistar os artistas, e aí foi que eu conheci a TV Manchete, no auge da TV Manchete. Ali, final dos anos 80, a TV Manchete voando com produções maravilhosas, com uma emissora rica, com um elenco de primeira, instalações fantásticas, equipamentos fantásticos. Foi uma surpresa essa queda, assim? Sempre é, né? Sempre é uma surpresa. Porque eu era pequena, mas eu lembro que quando fechou a TV Manchete, a gente ficou meio assim, como é que procurando pode, né? onde é que tá, o que aconteceu. Como é que pode uma emissora que foi fazer carnaval e rivalizou com a Globo, foi fazer futebol e rivalizou com a Globo, fez novela e bateu a Globo em alguns momentos. Bateu a Globo. Pantanal, por exemplo, bateu a Globo, sabe? E hoje a Globo comprou os direitos, né? Comprou os direitos lá da família do autor. Então causou surpresa. Mas aí é engraçado. Quando eu passo o tempo, saio do Rio, vou para São Paulo, coisa e tal, volto e trabalho na Manchete, aí eu consigo entender o que aconteceu. Aí eu consigo entender. Hoje eu olho e consigo entender. Não é porque era uma empresa de administração familiar. Não é basicamente isso aí. Se demoniza muito a administração familiar no Brasil, né? Mas não acho que era isso, não. Mas foi uma empresa que foi muito resistente a profissionalizar a gestão. O problema não era que a gestão era familiar. O negócio é que não sabia lidar com dinheiro. A gestão ficou toda na mão da família e fundamentalmente, o principal era que fosse família. E aí, quando você coloca esse laço, penso eu, quando você coloca esse laço em primeiro lugar, a capacitação ou a profissionalização fica em segundo lugar. E foi o que aconteceu. Acho que você negligencia um pouco, né? Sim, gastava-se muito, nos áureos tempos gastava-se muito, muito com viagens. Eu ouvia na época histórias assim nababescas sobre a gestão da Manchete em relação a dinheiro, sabe? E a família, pode-se dizer que a gestão familiar, naquele caso específico, foi a ruína do Grupo Bloch, porque dilapidou-se o patrimônio gastando muito com luxo. A Manchete era muito luxuosa. Ô, Silvio, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, a gente ouvia, né, que às vezes repórteres iam para fora, em emissoras grandes, assim, Isso. e as empresas cobriam tudo. Hoje em dia já é um pouco mais restrito, né? Você acha que esse tipo de gestão também ajuda a minar o patrimônio de alguma forma? Olha, eu acho que sim e ao mesmo tempo não, porque quando a Manchete mandava, vamos voltar lá no tempo, a Manchete mandava repórteres para fora e cobria tudo, mas a Globo também. A Globo também. Faz até hoje. Faz até hoje, tá aí. Né? Sucursais, diversas sucursais em várias partes do mundo, toda custeada, equipes, e tá aí. A questão, eu acho que está exatamente no esbanjar. No caso da Manchete,
a turma, repito, eu conheci frequentando, mas não como funcionário, e anos depois eu conheci por dentro como funcionário. E o que eu posso dizer para você é que esbanjava-se muito. Essa foi a questão, esbanjava-se demais. E o velho Adolfo Bloch, que na reta, assim, já quando eu conheci como visitante, como externo, né, como frequentador externo, ele já era uma figura muito da diplomacia do grupo, né, como se fosse um embaixador. Ele já não era tão mais executivo. Executivos eram os sobrinhos. Eram os sobrinhos. Um sobrinho, que era o Pedro Jacques Capeller, sem, de repente, cuidava da capacitação, rádio, né? A sobrinha Jaqueline cuidava da TV, um outro cuidava, enfim. E essa turma gastava pra caramba. Você falou que você trabalhou na Globo também muito tempo. Trabalhei na Rádio Globo de São Paulo, na rádio Globo CBN de São Paulo. E nesse trabalho que você fazia com a Rádio Globo, das experiências que você viveu ali, contrastando com a Manchete, o que você via de diferença de uma empresa para outra? Uma empresa muito estruturada. O Sistema Globo de Rádio era muito estruturado e ele faturava muito, porque a Manchete, a rádio, ainda tinha uma questão. Ela, se você pegasse a Rádio Manchete, aquele CNPJ, e fosse apurar o faturamento e o custo operacional e a folha, ela não se pagava. Ela se mantinha de pé por causa da TV. A TV, a revista, esse pool custeavam a rádio, porque a rádio em si, ela não tinha um grande faturamento, diferente da Globo. Quando você pega a Rádio Globo nos áureos tempos e separa, ela sozinha se pagava. E se pagava com sobras, independentemente da TV Globo e do Jornal Globo. Você, nessa sua experiência com a rede... Vou ter que voltar, porque eu estava formulando uma outra pergunta e acabei esquecendo. Mas faz essa e depois faz a outra, não precisamos voltar. Não, é porque na experiência que você teve com a Rede Globo, ali você estava falando aqui atrás das pessoas que você conheceu, dos artistas. Isso. Como que foi essa introdução sua dentro desse meio de glamour, de pessoas famosas? Como que foi essa... Foi muito legal, eu era muito novo. Foi assim, na Rádio Copacabana, isso aconteceu quando eu estava na Rádio Copacabana. Né? Na Rádio Copacabana tinha um programa de um querido, um amigo, comunicador chamado Oliveira Filho, que hoje vive em Curitiba, e o Oliveira olhou para mim, vem cá, vamos fazer umas entrevistas aí com os atores, umas atrizes, você topa? Eu falei, topo. Aí entramos em contato lá com a TV Globo, com a TV Manchete, para entender como é que era isso, como é que você podia ter acesso, né? Havia um credenciamento e tal, você fazia lá um ofício. Isso você era estagiário? Eu era estagiário, né? E aí foi solicitado o meu credenciamento, beleza. Passei a oficialmente poder frequentar os locais de gravação da Globo, com um gravador e coisa e tal, para gravar com o pessoal. Mas eu não gravava a minha voz. Isso era muito engraçado, eu não gravava a minha voz. O combinado era o seguinte... eu ia para lá, tinha um gravador na época muito bom, um microfone externo, um equipamento bom para a época, né, com uma qualidade muito boa para a época. E aí eu fazia perguntas em off e gravava respostas. Só gravava as respostas. E depois isso era montado na rádio, né, com a voz do comunicador. Então era com outro comunicador. O comunicador do horário, porque, inclusive, esse ator, quando eu gravava com ele, eu já instruía ele. Você vai dar bom dia para o Oliveira Filho, Rádio Copacabana, 740 kHz, parará. E aí o ator faz isso mole, né? Aí eu contava 1, 2, 3 gravando, o cara já falava, bom dia, Oliveira, prazer falar com você aqui na Rádio Copacabana, não sei o quê, tamo pronto, vamos bater um papo. E aí vinha a primeira pergunta, ele sempre respondia para Oliveira, e depois isso era montado. A cabeça da entrevista era montada na voz do Oliveira, e quando você ouvia, você dizia, a ponto, para você ter uma ideia, eu lembro como se fosse hoje, a novela era Fera Radical, eu entrevistei o Zé Maia, que era com o Zé Maia e a Malu Mader, Fera Radical. Eu entrevistei o Zé Maia. E quando, acho que foi no outro dia, eu encontrei com uma amiga
E ela fula da vida comigo. Poxa, o Zé Maia foi na rádio, você não me avisou. Eu sou louco. O Zé Maia, eu falei, cara, ele não foi na rádio. Isso foi gravado uma semana atrás. Só eu e ele. E a pessoa não acreditou. Porque ficava muito bem feito. Ficava muito bem feito. Porque era um gravador de boa qualidade. Depois esse som era processado, melhorado. E quando você ouvia no ar, parecia que o cara estava no estúdio realmente. Era muito, muito bem montado. Você chegou a falar que você foi... Eu ainda perguntar, você era extrovertido ou introvertido? Você falou que era introvertido. Na adolescência ali, muito tímido. Entrei na fase adulta ainda muito tímido. E como que foi começar a trabalhar com jornalismo sendo assim mais introvertido? Isso não é difícil, porque a partir do momento... Eu acho que você meio que veste um personagem, né? Aliás, não é bem um personagem. Porque o que você faz é você e é real. Desassocia, então não é um personagem. É que você desassocia. Você veste uma função, eu acho. Na verdade é isso. Você veste uma função. Eu sou muito calado, por exemplo. Mas quando eu chego para fazer um trabalho, para fazer uma entrevista, eu visto uma função de perguntador, né, de entrevistador, de perguntador, e aí essa coisa flui. E se descambar um pouco para o humor, eu vou junto. Se descambar para a seriedade, eu vou junto. Se descambar para a tensão, eu vou junto ao mesmo tempo tentando contemporizar. Você consegue dançar conforme... Essas coisas acontecem. Mas, assim, no geral, eu era e até hoje sou um pouco introvertido. Um pouco quieto. E como que faz para poder começar a trabalhar? Eu também tenho esse problema, né? De ser introvertida e na câmera a gente dá uma balançada ali. Qual é o pontapé que a gente pode... Eu não sei se isso tem regra, não. Eu não sei, sabe por causa de quê? Eu acho que cada pessoa tem um processo que é dela. Eu acho que cada pessoa tem um processo próprio. Né? Eu tive o meu. O meu, por exemplo, foi lembrar um pouco do rádio, porque também tem isso. Lembrar um pouco de como você... começou a fazer rádio, de como você lida com o momento que aquela luzinha vermelha acende para você falar, do que você incorpora ali como concentração para você desempenhar ali. E aí, quando você migra para o negócio da imagem, que é uma coisa que quem vem do rádio tem muita dificuldade no primeiro momento de lidar com essa questão da imagem. Agora não é só voz, é voz e postura e gestual. É um conjunto. Mas o meu processo, por exemplo, foi tentar ser informal. É o meu processo. O máximo informal possível, embora a minha fala às vezes seja muito formal, mas eu tento ser o mais informal que eu puder. Cada um tem um processo, né? Eu já vi gente, por exemplo, que fala que esquece que ela é ela mesma. Eu ia perguntar, já esqueceu de alguma coisa em algum momento? Já muito. Já muito. Ao vivo, então, direto. Fazendo matéria ao vivo, reportagem ao vivo, já esqueci muito. Mas eu sempre dei sorte, eu não posso reclamar. Eu acho que é sorte, inspiração divina. Mas eu sempre dei sorte de, em algum momento, vir um fiapo de algo que eu consigo me agarrar. E naquilo ali, no que eu me agarro, me volta a memória. Eu nunca fiquei no vazio absoluto muito tempo com a memória, não. Mas já aconteceu. É muito comum. Se você trabalha em rádio ainda? Hoje não, por conta do trabalho como um todo, né? Aqui na TV Câmara. Cerimônia, eu faço cerimoniais, eu faço cerimonial da prefeitura, né? Sou cerimonialista da Secretaria de Adjunta de Cerimonial da Prefeitura. Sim. Eu tenho estúdio de produção de propaganda, de publicidade, dublagem, eu sou dublador, né? Consome um tempo legal, né? Um tempo grande. O que você dubla? Eu dublo filme, desenho, série, novela mexicana. Tem uma novela mexicana que está... meu Deus, eu não sei onde ela está agora. É O Senhor de los Cielos, ou Lord of Skies, porque ela tem uma versão em inglês, o mesmo elenco, mas tem uma versão em inglês. Eu dublo um capanga de um mafioso. É um cara bem positivo, assim, né? Uma coisa bem... Eu sei que está em países africanos de língua portuguesa. Sim. Em Angola, Moçambique. E a versão em espanhol, e eu não sei se a versão em português está lá, porque é muito tempo que eu não procuro. A versão em espanhol estava na Globoplay.
El Señor de los Cielos. É a história de um mafioso que tem uma frota de aviões e transporta drogas, contrabando dos aviões dele. Por isso, o Senhor dos Céus, né? É o Senhor de los Cielos. A questão do rádio, a gente estava falando. Por que eu perguntei para você? Porque com essa tecnologia toda, a rádio já tinha um espaço menor que a televisão e hoje menor do que muitos outros meios de comunicação. Sim. Você acha que a rádio pode acabar? Joyce, eu acho que não. Acho que é uma frase batida, manjada, mas válida. Disseram isso quando a televisão pintou. Disseram que o teatro ia acabar quando a televisão apareceu. Na sequência, disseram que o rádio ia acabar. Depois apareceu a internet e disseram que a televisão ia acabar e que o rádio ia acabar junto. Aí a televisão, muito habilmente, eu acho que a televisão foi extremamente... E aí eu falo da Globo em particular, porque ela demorou a fazer esse processo, mas no final das contas ela conseguiu botar esse processo em prática, que foi o seguinte: incorporou elementos da internet, trouxe para si, ao mesmo tempo se espelhou, foi para a internet, migrou. O principal negócio hoje das organizações Globo é o Globoplay, é o principal negócio. É a plataforma. É a plataforma de streaming. Né? Reformulou sua plataforma de streaming porque ela foi criada com um perfil. Ela primeiro era um perfil de conteúdo das coisas exclusivas da Globo. Eles perceberam que estavam sendo deixados para trás pela Netflix em particular, correram, reformularam o negócio da plataforma de streaming e hoje é uma coisa altamente rentável para eles. E incorporaram os elementos da internet na programação da TV aberta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não acaba a rádio, não acaba a TV, não acaba teatro, não acaba nada. As coisas vão sofrendo uma metamorfose, incorporando elementos umas das outras. Você vê hoje, é inconcebível uma emissora de rádio que não transmita. Vê bem, hein? Hoje qualquer emissora de rádio de ponta transmite simultaneamente no YouTube, com imagem. Hoje você entra em qualquer emissora de ponta do Brasil, você no canal do YouTube, você vê o programa sendo feito em tempo real, você vê as equipes trabalhando, o operador, o comunicador. Foi uma assimilação de modelos, de um tipo de produto que foi sendo incorporado a outro. E eu acho que é isso que vai acontecer sempre. Não vai acabar, o rádio não vai acabar. Assim como a TV não vai acabar. E a profissão? E agora, inclusive, desculpa, uma coisa importante. Está sendo retomado. A gente teve a retomada do vinil, né? Você deve ter acompanhado que o disco de vinil voltou. O disco de vinil Eu tenho voltou. Muitos em casa ainda, você acredita? Eu dei os meus, cara. Eu tinha não sei quanto, 300 Eu tenho e tantos do Elvis discos. até. Eu tenho 300 e tantos... Eu tinha. Cazuza, Elvis, eu tenho Eu muitos tinha em isso casa. tudo, coleção de Legião Urbana, eu tinha coisas fabulosas e fiz a tolice de dar. Mas o disco voltou. E agora está voltando o jornal impresso. O jornal impresso no mundo todo voltou a ser feito de forma física. Eu não gosto de ler jornal em tablet. Eu gosto de jornal na mão. Eu sou um antiquado, talvez eu seja. Acho até que sou. Mas igual a mim tem muita gente. Então, só para arrematar, eu acho que nada acaba, tudo vai se transformando num processo. Porque a gente tem muito, de um modo geral, falando da questão do profissionalismo, de acabar a profissão também, né? Porque à medida que a inteligência artificial vem avançando, as máquinas vão tomando conta do trabalho. Como que você vê essa questão do profissional? Eu acho que é um desafio. Para falar da inteligência artificial, eu acho que é um desafio. Acho que precisa de baliza, porque no final das contas não adianta. Ninguém vai vencer a tecnologia. Ninguém vai conseguir deter a tecnologia, sabe? Mas alguma coisa também vai ter que ser feita para haver uma reserva do talento humano nesse negócio todo. Hoje a inteligência artificial está aí, ela substitui um redator, ela substitui um revisor, ela substitui... Desafiador. É terrível, é terrivelmente complicado, mas...
Da mesma forma que, mesmo com o fim do diploma, muitas grandes empresas continuaram só contratando jornalistas com diplomas, eu também quero acreditar que muitas empresas continuarão valorizando o material humano, mesmo lançando mão de alguns recursos tecnológicos que sejam facilitadores. Entendeu? Porque a tecnologia da inteligência artificial, ela pode ter várias facetas. Mas, veja, você está me entrevistando aqui nesse momento. Se você me fizer uma pergunta que me causar algum desconforto, eu sei que você vai perceber. Essa capacidade a inteligência artificial não tem. Sensibilidade. E ao perceber, você vai modular a abordagem. Você vai, eu não digo exatamente consertar, mas você vai intervir de uma maneira a desfazer esse incômodo. Claro. Porque é o teu olhar e a tua sensibilidade humana. Sim. E isso tecnologia nenhuma consegue produzir. E esse negócio aqui chamado comunicação não pode ser feito sem sensibilidade humana. É verdade. E o que para você foi mais desafiador na vida, na carreira? Olha, teve bastante coisa. Assim, começar a falar no microfone foi muito desafiador naquela época. Muito desafiador, porque amedronta, né? No começo amedronta, né? Um rádio feito ao vivo, quer dizer, quando você vai falar ao vivo. Você tem não sei quantas mil pessoas te ouvindo. Qualquer coisa que você erre, repercute, né? Você não repercute nos outros, mas repercute em você que tem senso crítico. Se você fala uma palavra errada, se você pronuncia uma palavra de forma indevida, aquilo ali pega para... Eu, por exemplo, sou chato. Então, aquilo pega para mim. Então, foi um desafio. Só que aí que você vence. O tempo vai passando, você vai ficando um malandro, né? E vai embora. Depois disso, eu tive uma experiência na TV, ali por volta, já aqui em Macaé, por volta de 2011, que foi um programa na TV Bandeirantes, que foi o programa Plataforma. Para mim foi bastante desafiador, porque eu nunca tinha feito nada, rigorosamente nada, que envolvesse TV. E um dos primeiros trabalhos foi eu entrevistar o presidente da Petrobras, na sede da Petrobras. E foi, assim, uma pancada, porque um cara, né, era um programa voltado para o mercado de petróleo e gás, e aí você faz um programa voltado para o segmento, você vai entrevistar o presidente da maior estatal. Você tem que ter repertório para poder... E você fica tenso, né? Você fica tenso. Por sorte, o cara era muito tranquilo e facilitou muito pela forma... Como você, sim. Foi muito tranquilo. Mas isso foi fazer TV naquele momento, foi bastante desafiador. E depois a dublagem. A dublagem foi muito desafiadora. Porque, embora fosse uma coisa que eu gostava muito, desde de garoto, era algo que eu achava muito inacessível, muito distante, muito impossível de acontecer. Então, quando pintou a primeira vez, eu fiquei muito tenso. Foi difícil, foi muito tenso. O primeiro trabalho que eu fiz, eu achei que ficou uma porcaria. O segundo trabalho, eu achei que ficou uma porcaria. O terceiro trabalho, eu achei que ficou uma droga. O quarto trabalho, eu já achei que ficou ruim. Falei, ficou ruim. Caminhando. Porque sabe o que acontece? Isso deve ter acontecido com você também. Eu acho que acontece com qualquer profissional. Claro. Quando você vai, assim, falar comunicação, entrevistar, ser repórter, ser locutor, ser dublador, você está muito impregnado das tuas referências. Você veio para cá com certeza impregnada, você veio fazer esse trabalho impregnada pela Leda Nagli, pela, né, das memórias da Leda Nagli, da Marília Gabriela, de gente boa pra chu. A Marília Gabriela, para mim, é referência, é a papisa da parada. Exatamente. Né? Então, não adianta. Você é impregnado dos teus ídolos. Sim. E durante muito tempo, você referencia o seu trabalho a partir de, quer queira ou não, conscientemente ou não, você se referencia na qualidade do trabalho deles. Então, você acha ruim o que você faz. Porque você está impregnado por eles. Até você expurgar esse troço da tua cabeça
é um transtorno, cara, porque nada que você... E era comigo, era assim. Nada que eu fazia eu achava que estava bom. E porque a minha referência era gente muito boa. Eu ia perguntar agora, quem são suas referências? Muita gente. Na locução publicitária tem os caras fabulosos, né? O Walker Blas, o Ferreira Martins, que é um cara que... Né, que são da era dos vozeirões. Era dos vozeirões, que a publicidade encostou os vozeirões quase todos, né? Poucos vozeirões ainda fazem publicidade hoje no Brasil em escala de prateleira de cima, né? Os vozeirões foram sendo encostados e substituídos por atores que têm vozes mais leves, mais flats, mais impessoais, né? Hoje a publicidade quase toda está sendo narrada por atores e atrizes. Não tem mais os vozeirões. Os vozeirões foram sendo encostados, foram sendo colocados de lado. Mas esses caras eram as referências de publicidade. Comunicação. Eu fui comunicador na Rádio Manchete, fui comunicador na Rádio Carioca. Não tem como, né, você não ter como referência os grandes comunicadores da Rádio Globo e da Rádio Tupi. Todos, sem exceção, todos muito bons. Os caras que eram, além de estarem em emissoras grandes, às vezes alguém pode pensar assim, mas o cara era bom porque estava na Globo. Não, o cara era bom porque era bom. Ele era bom porque era bom. Chegou lá porque era bom. Era bom. A rádio, é um processo. A rádio só potencializou. Mas dizer que o cara, o feio fica bonito só porque não. Acaba diminuindo o trabalho da pessoa. Não, o cara é bom. Todos muito bons. Todos muito bons. Então eram referências. E na dublagem também não é diferente. Eu tenho N referências de caras que são maravilhosos, né? A dublagem no Brasil é muito boa. Não tem dublador ruim. Você consegue assim, falar alguma coisinha dessa dublagem que você fez? Não consigo, assim, Porque a dublagem, muita gente pensa assim, mas a dublagem é você simular uma voz. Não, depende. Depende muito do original. Né? Depende muito do original, depende muito da intenção da cena, né? Depende muito inclusive da voz do cara lá que fez. Né? Então, claro, você vai ter um Papai Noel, né? Vai ter uma voz característica, é um senhor, né? Já está consagrado que o Papai Noel fala. Né? Já está consagrado que aquele personagem fala de um jeito. Então você não faz o Papai Noel falando com essa voz aqui, né? Você já fez o Papai Noel? Você faz, já fiz uns participações nos 3 filmes, que era Milagre de Natal, Uma Segunda Chance pro Natal. Todo ano pinta filme que tem essas figuras. E aí o Papai Noel tem aquela voz mais cheia, aquela voz assim mais professoral, né? meio carinhosa, amorosa, né? Eu já dublei monstro, né? Que para mim é muito mais fácil, porque minha voz é grave. Né? Já dublei bandido, é muito mais fácil. Tudo que está na zona de conforto é mais fácil fazer. Né? Se eu tiver que chegar para dublar um cara mal, aí tem que falar: Joyce, tira essa caneca daí. Fica mais fácil, porque eu estou na minha... Mas se o cara for muito doce, muito cândido... Você de humor também. Né? Se ele for muito doce, muito cândido... Joyce, tira essa caneca daí. Meu amor, sabe? Você tem que ir para uma outra zona onde você tem que se desconstruir. E isso também é um outro problema. Isso é um outro problema. Hoje em atividade, deixa eu lembrar aqui, quantos dubladores hoje em atividade que estão de ponta passaram pelo rádio? Vamos lá. Nenhum dos que passou pelo rádio continuou em rádio. Porque a função do locutor de rádio atrapalha o dublador. Porque o que você faz no rádio? Você modula a voz o tempo todo. Né? Você está no rádio, você está modulando a voz. Né? Oi, gente, eu estou aqui com a Joyce, aqui na nossa rádio, Rádio Câmara FM, direto de Macaé para todo o Brasil. Estou modulando. Eu estou botando a voz no lugar e estou modulando ela. Mas quando o cara vai dublar, modulação zero. Zero. Ele tem que desconstruir toda a memória dele de modular, de impostar, e ir para um lugar totalmente neutro,
tentando, na medida do possível, reproduzir o que o original fez. Concentração. E tentando reproduzir o que o original fez. Às vezes você não consegue reproduzir totalmente, mas você cria um padrão que não reproduz o que ele fez, mas que encaixa perfeitamente com o personagem, com a cena e com a cara do ator ou da atriz, no caso. Entendeu? Então, hoje, Maurício Berger veio do rádio, não faz mais rádio. O Marco Ribeiro veio do rádio, não faz mais rádio. O Márcio Seixas veio do rádio, não faz mais rádio. Faz publicidade muito, grava muito publicidade, mas não faz mais rádio. O Marco Ribeiro é o que dubla o Robert Downey Jr., no Tony Stark, né? O Homem de Ferro. O Maurício Berger trabalhou na Rádio 98, trabalhei com ele na Rádio Tupi FM do Rio. Ele dubla para quem gosta de Law and Order, SVU, ele dubla o Tutuola, o detetive Tutuola. E dubla coisas pra caramba. Enfim, esses caras todos não fazem mais rádio. Porque a função do locutor de rádio atrapalha a função do dublador profundamente. De onde que você tem, você busca essa fonte de repertório? Você tem um repertório, estou vendo você falar aqui de filme, de rádio. Então, quais são suas fontes de repertório? Olha, eu sou um consumidor, assim, voraz de série. Eu gosto muito de série, de filme, mas principalmente de série. Eu gosto até mais de série do que de filme, sabe? De filme longo. Eu gosto muito de série. O tempo de um filme longo eu vejo 4, 5 episódios de uma série, às vezes. E gosto muito de ler, né? E com o advento da internet, ficou mais fácil, porque você consegue ir atrás de fonte, ver quem faz o quê, onde faz, e aí você vai se nutrindo, né? O que você não consome? Qual é o meio ou informação que você não consome? Isso que para mim não me interessa. Tem alguma coisa assim? Dos tempos para cá, eu já fui de consumir tudo. Já fui de consumir tudo, quase que sem exceção. Mas dos tempos para cá eu corro de tragédia, corro de drama, até filme mesmo, filme drama, não me atrai muito. Tragédias, não muito. Até o próprio noticiário também, eu corro um pouco de coisa negativa. Eu via tudo. Essa chave virou e me deu esse start na pandemia. Na pandemia, ali, do meio para o fim da pandemia, eu fiz um trato comigo mesmo, eu não vou ver mais coisa ruim. Porque a gente já estava muito oprimido, né, com aquilo que estava acontecendo, todo mundo trancado dentro de casa, pessoas queridas sofrendo, morrendo, internadas por um fio da morte, se salvando por um triz, outras infelizmente não se salvando. Eu acho que não tem ninguém que não tenha perdido alguém muito querido nesse período. Então, e aí eu fiz um trato comigo mesmo e parei de ver certas coisas. O que mais te tocou, assim, nesse período que você resolveu? Não, esse tipo de informação, isso eu não quero... O quanto aquilo estava fazendo mal. Eu percebia que estava me fazendo mal. Porque eu penso assim, quando você é alguém que consegue ficar alheio, consegue não sofrer ou não sentir, eu não vou dizer nem que eu admiro essa pessoa, porque eu gosto de ser como eu sou. Mas, assim, a verdade é que essa pessoa vai sofrer menos. Se ela consegue ficar a salvo dessa sensação, ela vai sofrer menos. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia fazer de conta que aquilo não estava acontecendo. Eu não conseguia fazer de conta que aquilo não estava tão perto de mim quanto de fato estava, porque estava perto de todos nós. Né? Embora a gente se encastelasse lá e ficasse trancado, e indo na portaria só para buscar comida, ou indo rapidinho no lugar e se empapuçando de álcool em gel para comprar uma fruta, mas estava o tempo todo, estava muito próximo da gente o tempo todo. E isso me fazia muito mal. Eu não conseguia fazer de conta que aquilo não estava acontecendo, como muitos conseguiam. Eu não conseguia. O que isso te trouxe de lição para a vida? A pandemia, enfim. Olha, me trouxe algumas lições e me trouxe uma contralição, porque no meio da pandemia eu falava para as pessoas, um amigo ligava, trocava mensagem, e a gente falava sempre assim, cara, acho que a gente vai tirar uma lição, acho que o ser humano vai sair melhor
de tudo isso. E isso, na verdade, foi uma contra-lição, porque o ser humano não saiu melhor da pandemia. Eu não acho que o ser humano saiu melhor. O ser humano continua individualista, continua exclusivista, continua do bloco do eu primeiro, de um modo geral. Claro que tem exceções, claro que tem gente que passou a enxergar a vida de uma forma mais positiva. Claro que tem, Sim. claro que tem. Mas, no geral, o ser humano, se não saiu igual, em alguns casos conseguiu sair pior. Então, essa foi uma lição negativa. Sim. E a lição positiva é de que a gente tem que se apressar muito para ser feliz. Tentar ser feliz da nossa maneira, desde que de forma honesta, sem desrespeitar ninguém, sem prejudicar ninguém, mas ser feliz com a religião que escolher professar, ser feliz com o modelo de vida que escolher ter, ser feliz com as relações que escolher ter, repito, desde que não fira a ninguém, que não fira a terceiros, que não ultrapasse os limites do outro, que não machuque a honra, a dignidade de ninguém, e nem a sua própria. Seja feliz, porque você pode não ter uma segunda chance. Ser feliz. A vida é uma, né? Inclusive ser feliz até se você quiser ser uma pessoa que não queira fazer nada de grandioso. Você quer ser feliz como? Morando num terreninho pequenininho, plantando uma couve e vivendo aquela vida ali, sem querer um relógio bom, um celular desse tamanho. É possível ser feliz como você quiser ser. Essa ideia de felicidade está ligada a aquisições e coisas. Isso é uma tolice. Tolice. E as pessoas precisam aproveitar essa oportunidade de estar vivo e ser feliz. Eu ia fazer uma pergunta ligada a trabalho, mas como a gente está terminando, eu vou fazer uma coisa mais pessoal. Herança ou legado? Para o futuro, para deixar legado. Que seria legado para você? Legado, valores. Eu tenho 2 filhos. Sim. Então, valores, ensinamentos, visões de mundo que eles vão seguir ou não, porque afinal de contas são seres individuais, né, e vão desenvolver e tocar a vida de acordo com os valores deles. Mas eu posso ficar tranquilo de saber que eu fiz a minha transmissão de valores e daquilo que eu acredito. Vão seguir, tomara que sigam. Se não seguirem, são escolhas individuais e eles vão encontrar o caminho deles. Herança, do ponto de vista material, eu acho que ninguém deveria deixar grande herança para filho. Ninguém deveria deixar. Ninguém deveria deixar. Por quê? Porque acho que a herança que você deve deixar... É lógico, Joyce, é lógico que é o seguinte. Você tem uma vida muito boa, ganha dinheiro, você tem 2 filhos, pode dar uma casa para cada filho, show, tem mais é que dar mesmo. Mas eu acho que você não pode fazer é se matar, consumir a sua saúde, consumir seu tempo útil de prazer, de viver, para constituir patrimônio para deixar para filho, em detrimento da sua qualidade de vida. Isso eu sou contra. Isso eu sou contra. Se eu tiver que, entre aproveitar a minha vida, viajar ou me anular para constituir um patrimônio para deixar para filho, ele não terá o patrimônio. Porque eu já terei dado escola, estudo, educação, formação e princípios. Eu já terei dado. No mais, além disso, ele vai ter que construir o dele, como eu tive que construir o meu. Agora, se eu ganhei na loteria, se eu sou 1 milhão, é uma outra história. É uma outra história. Mas me ferrar, igual conheço gente que se ferra, que trabalha 14 horas por dia. Não, porque eu tenho que deixar algo para os meus filhos. Totalmente por fora. Totalmente por fora. E como que você quer ser lembrado, Silvio? Aquele negócio da lápide? Na lápide eu queria escrito assim, não estava afim não, mas tive que ir. Fui na marra. Na boa, eu gostaria de ser lembrado como um cara que foi um cara gente boa. Acho que é basicamente isso. Nada muito mais extraordinário do que isso. Um cara que foi gente boa. Porque, assim, claro que a gente comete erros, né? Claro. Na vida a gente comete erros, a gente falha e coisa e tal. Mas eu posso me orgulhar de nunca ter ferrado a vida de ninguém, de nunca ter tirado o pão da boca de ninguém, de nunca ter atrapalhado ninguém. Isso é uma coisa que eu tenho um orgulho.
Se eu não puder te ajudar em algum momento, te ferrar, eu também não vou, não. Eu acho que isso é o que vale. A minha religião é essa. Amém. Não ferrar ninguém. Quer deixar um conselho para os futuros comunicadores ou para o público em si? Comunicadores, jovens, não abandonem a comunicação, não acreditem nessa coisa que a comunicação, que o rádio, a TV, não sei o quê. Não se aprofundem apenas e tão somente nessa coisa quase obsessiva da internet. Procurem ter uma visão mais globalizada sobre comunicação de um modo geral. Entendam os elementos de todos os segmentos da comunicação. Se você, por exemplo, eu quero ser um influencer, tá? Não vamos discutir, não. Quer ser um influencer? Seja. Mas adquire elementos da comunicação de um modo geral para você ser alguém bom, múltiplo, sabe? E é isso. E abraça a profissão e bola para frente. Obrigada. Estou sem palavras, estou chocada até agora. Cheguei aqui no nervosismo. Meu Deus do céu. Silvio Campos. Gente. O homem é uma enciclopédia. Sou gente. nada. Ele sabe de tudo. Eu fiquei assim, da onde que vem tanta cultura, tanto repertório? Eu cheguei assim, como que vai ser isso? Mas... É que eu andei muito em Madureira. Você andar em Madureira, você fica sabendo de tudo. Muito obrigada pela oportunidade de estar com você, de te conhecer principalmente. Pela oportunidade de estar no Culturando, que é um programa seu, nosso, de toda Macaé. Com certeza. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo, por favor, porque está bem legal. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do Silvio. Curtam, coloca o dedo aí, gruda. Isso é importante. nesse like. Temos outras programações na grade também que são excelentes. E até a próxima com Silvio Campos. Tamo junto. Obrigada. Valeu. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.